Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. O Evangelho de hoje são Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou-se na sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali? Foi para isso que eu vim." Andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, algumas coisas nos marcam no Evangelho de hoje. Jesus, depois de expulsar o demoniado na sinagoga, Jesus, que está com Tiago e João, vão para a casa de Simão e André, são os primeiros discípulos de Jesus. E lá fica sabendo que a sogra de Simão Pedro está com febre. Jesus vai curá-la imediatamente, tomando pela mão, a levanta, e a atitude dessa mulher é de servir. Esse é o primeiro ponto do Evangelho de hoje. A mulher que estava doente, tocada por Jesus, a sogra de Pedro, se levanta e a atitude dela é de servir o Senhor e aos seus discípulos. Depois nós vemos que levam a Jesus todas as pessoas doentes endemoniadas e Jesus cura todos. O terceiro ponto é que Jesus vive uma vida de oração. Todos os momentos Jesus vai se retirar para um lugar deserto, sozinho, para entrar em comunhão com o Pai. Ele que é Deus, mas ele mesmo disse que não veio fazer a sua vontade, mas a Pai que está nos céus. E esses momentos de intimidade também servem para cada um de nós que precisamos nos reservar um momento para nos desligarmos das coisas desse mundo, para entrarmos em contato com Deus, em sintonia com Deus. Em quarto ponto, nós vemos no Evangelho de hoje, é que os discípulos vão procurar Jesus para que as pessoas, a notícia vai se espalhando que Jesus está curando, e Jesus não quer ser um curandeiro, um milagreiro. Jesus diz que precisa ir a outros lugares. Jesus não é exclusivo de uma cidade ou de um lugar, mas quando ele anuncia o Evangelho, quando ele chama os discípulos para anunciarem a boa nova, ele vai dizer: "Ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai e do Espírito Santo." Portanto, meus irmãos, esses 4 pontos do Evangelho nos chamam a servir. Jesus é um Deus de amor e de misericórdia, que se compadece com aqueles que sofrem. Jesus é um Deus, mas é um Deus de oração, que está em comunhão com o Pai. E também Jesus não quer ser milagreiro ou exclusivo de um lugar. Jesus veio para todos. Que nós possamos nos colocar em serviço, que nós possamos agir com misericórdia com os nossos irmãos, que nós também tenhamos esse momento de intimidade com Deus,
A oração alimenta a nossa fé, é o alimento da nossa caminhada, portanto que nós devemos ter esse momento de intimidade, nos desligando com as coisas do mundo e verdadeiramente tendo essa conversa com Deus, essa intimidade com Deus. E que devemos ser discípulos que vamos a muitos lugares a anunciar a palavra de Deus, discípulos missionários, anunciadores da palavra de Deus, pregando a conversão, pregando uma vida nova. Que nós possamos alimentar no nosso coração esses 4 pontos que o Evangelho de hoje nos traz: o serviço, a compaixão, a caridade com aqueles que sofrem e precisam, ao momento de oração e também discípulos missionários, anunciadores da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.